Aprendi a ouvir a voz de Deus quando eu mais precisava. Eu cheguei ao ponto em que nada mais fazia sentido. O coração acelerado, a mente cansada, a fé sem força para formular grandes orações. Eu queria uma resposta imediata, um sinal visível, uma palavra clara que me tirasse do lugar da dúvida. Eu dizia para mim mesma que Deus estava distante, que talvez eu não soubesse orar direito, que talvez eu não fosse digna de respostas. Dentro de mim havia uma mistura de cansaço, medo e um pedido simples. Deus, fala comigo de um jeito que eu consiga entender. Foi nesse território frágil, onde a esperança parecia baixa, que algo mudou sem barulho. Não houve espetáculo, nem voz audível, nem um acontecimento extraordinário. Houve um ajuste interno. Meu coração, antes inquieto, começou a desacelerar. Os pensamentos continuavam lá, mas já não tinham o mesmo poder. Foi como se Jesus colocasse a mão sobre a tempestade dentro de mim e dissesse: calma. Antes de qualquer explicação, ele trouxe presença. Antes de direção, ele trouxe paz. Percebi que eu esperava Deus no trovão, enquanto ele se aproximava no sussurro. Aprender a ouvir a voz de Deus não foi dominar uma técnica espiritual, foi desaprender o ruído. Descobri que muitas vezes eu confundia ansiedade com urgência divina, culpa com voz do céu, medo com discernimento. Quando eu mais precisava, ele não veio para aumentar a pressão. Ele veio para tirar o peso. Deus falou comigo quando eu parei de fingir que estava forte e admiti que estava cansada. Quando troquei a pergunta por que isso aconteceu, por o que o Senhor quer fortalecer em mim agora. Quando aceitei que ouvi, não é controlar, é confiar. A voz de Deus, ela não me empurrou para a perfeição. Ela me chamou para perto. Ela não me humilhou por estar confusa. Ela me sustentou no meio da confusão. Ela não me prometeu que tudo mudaria em um instante. Ela me garantiu que eu não atravessaria nada sozinha. Naquele momento eu percebi que Deus não fala apenas com quem sabe muito, mas com quem se permite ser verdadeiro. Ele falou quando o meu orgulho silenciou e minha sinceridade apareceu. Quando eu deixei de atuar e passei a abrir o coração com simplicidade, hoje eu entendo algo que mudou tudo. Deus não estava calado. Eu é que estava cercada por tantos barulhos internos que não reconhecia o tom da sua presença. Ele falava na calma que chegava sem explicação. Ele falava na força para continuar quando eu pensava em desistir. Ele falava na dignidade que voltava quando a culpa tentava me esmagar. Ele falava no desejo de recomeçar, mesmo que devagar. Deus falou comigo quando eu mais precisei, porque eu estava finalmente ouvindo com o coração e não apenas com os ouvidos. Esta mensagem é para você que está nesse mesmo ponto agora. Talvez você se sinta sem direção, sem resposta, sem certeza do próximo passo. Talvez você ache que o céu está fechado, mas se dentro de você ainda existe o desejo sincero de dizer: Senhor, fala comigo, então algo muito vivo permanece. A voz de Deus não é frágil. Ela chega com paz, clareza, firmeza amorosa e cuidado. Ela não grita, mas sustenta. Ela não força, mas convida. E hoje, enquanto você escuta, pode ser um momento em que Deus ensina você a escutar também. Quando o barulho dentro de você fica mais alto do que a voz de Deus, existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É quando você deita e o corpo descansa, mas a mente continua acesa, criando cenários, revivendo feridas, antecipando problemas, cobrando respostas que você não tem. Nesse estado você ora, mas a oração parece esbarrar em um teto invisível. Você pede um sinal, mas tudo o que encontra é um turbilhão de pensamentos. E sem perceber, começa a concluir: Deus não está falando comigo. Entretanto, a verdade é outra. Não era o céu que estava em silêncio, era o barulho interno que estava alto demais. Esse barulho tem muitos nomes: preocupação, ansiedade, culpa, medo de errar, necessidade de controlar o que foge das suas mãos. Ele ocupa o coração, aperta o peito, acelera os pensamentos e cria a sensação de urgência permanente. Quando a alma fica nesse estado de alerta, tudo que não é imediato parece ausente, inclusive Deus. Só que Deus não compete com ruído. Ele não disputa espaço com gritos internos. Ele não se impõe no caos da mente. Ele fala no lugar onde você volta a respirar. E por isso, muitas vezes, só aprendemos a ouvi-lo quando o orgulho cansa e o coração pede descanso. O barulho interno também se alimenta de comparações.
Você olha para a fé dos outros e pensa que Deus fala com eles, mas não com você. Vê testemunhos, vê histórias, vê respostas rápidas e pergunta: o que há de errado comigo? A resposta é simples e libertadora. Nada está errado com você. Você não está quebrado espiritualmente. Você está sobrecarregado emocionalmente. A alma cheia não consegue ouvir, não porque Deus deixou de falar, mas porque tudo dentro de você está tentando resolver sozinho, antecipar, prever, controlar. Deus não é mais uma voz nesse tumulto. Ele é o silêncio que organiza o que está confuso. Há momentos em que o próprio pensamento se torna um labirinto. Você tenta discernir, analisar, interpretar, e a cada tentativa a confusão aumenta. Isso acontece porque a voz de Deus não nasce da pressa. Ela não floresce no terreno do desespero, ela se manifesta quando o coração começa a se desarmar. Jesus acalmou tempestades do lado de fora, mas também acalma tempestades dentro. Quando ele diz não temas, não é apenas um conselho religioso, é um ato de cura. O medo cria ruído. A confiança diminui o volume. E aos poucos aquilo que parecia silêncio começa a se revelar como direção. A verdade é que muitas pessoas não percebem que o primeiro sinal de que Deus está falando não aparece em palavras, aparece no estado interior, a mente que desacelera, o coração que, mesmo sem respostas, deixa de se debater, a culpa que perde força, a clareza que começa a surgir devagar. Isso já é Deus. A voz dele não chega como pressão para que você prove algo. Ela chega como dignidade devolvida, como identidade reafirmada, como certeza suave de que você não está sozinho. O barulho dentro de você grita: tudo vai dar errado. A voz de Deus sussurra: eu estou aqui. É por isso que tantos confundem ansiedade com direção espiritual. A ansiedade grita: decida agora, resolva agora, prove agora. Deus, ele não fala através da urgência que machuca. Ele fala através da paz que sustenta. Ele não acelera o coração para ser reconhecido. Ele acalma. Ele não cria confusão para se impor. Ele organiza o que já estava fragmentado. Por isso, o primeiro passo para ouvir Deus não é fazer mais força, nem orar mais palavras, nem criar uma técnica secreta. O primeiro passo é permitir que o interior pare de lutar por alguns instantes. Permitir que a alma respire. Quando você diz: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu estou aqui, o barulho interno começa a perder autoridade. Quando você admite: eu tenho medo, eu estou cansado, eu não dou conta sozinho, aquilo que te apertava começa a se abrir. Deus não se revela à performance, ele se revela à verdade. O barulho diminui quando você para de atuar e começa a ser sincero diante dele. O que silencia o tumulto interno não é a resposta imediata, é a presença sentida. E quando a presença é percebida, a voz começa a ser reconhecida. Se hoje você sente esse barulho dentro de si, não se condene. Isso não te afasta de Deus. Isso apenas mostra que você está sobrecarregado e precisando ser acolhido, não cobrado. Deus não está decepcionado com sua exaustão. Ele a conhece. Ele a considera. Ele fala através da pausa, que parece pequena, mas é sagrada. Ele fala no suspiro, que você solta quando para de brigar consigo mesmo. Ele fala quando o coração aceita descansar, mesmo que nada tenha se resolvido ainda. O barulho diminui quando você deixa de tentar ser forte o tempo todo e aprende a confiar. E é nesse espaço de confiança, ainda que frágil, que a voz de Deus começa a se tornar audível de forma nova, não como imposição, mas como convite. Não como ameaça, mas como cuidado. Não como peso, mas como alívio. O primeiro passo para ouvir Deus é permitir que ele organize o que está gritando dentro de você. E ele começa agora, exatamente onde você está, exatamente como você está. Deus, ele não compete com o caos. Ele espera você voltar a respirar. Há um ponto da vida em que tudo parece urgente. Resolver, responder, escolher, consertar, dar conta. A mente se transforma em um campo de comandos. Reaja, decida, não erra. O corpo permanece em alerta, como se estivesse se defendendo o tempo todo de algo que nem sabe nomear. É nesse estado que muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo,
Mas a questão não é a ausência de voz divina. É que Deus não disputa espaço com o caos. Ele não grita para vencer o barulho, ele espera você recuperar o fôlego para poder ser percebido. O coração humano foi criado para ouvir Deus em estado de presença, não de pressa. Quando tudo dentro de você está acelerado, o que domina é o instinto, não o discernimento. O medo assume o volante. E o medo não sabe ouvir ninguém menos, ele só sabe reagir. Por isso, o primeiro movimento de Deus antes de falar é desacelerar. Ele começa cuidando da respiração da alma, porque ninguém escuta com clareza enquanto se sente ameaçado por dentro. A voz de Deus faz ouvir quando o coração sai do modo sobrevivência e entra no modo confiança. Perceba algo importante, Deus não se revela através da pressão, mas através da paz. A pressão exige desempenho. A paz permite encontro. Muitas vezes você pediu respostas, sinais, explicações, mas Deus começou te oferecendo descanso. E você achou que era silêncio. Não era. Era tratamento. Antes de revelar o caminho, ele fortalece quem vai caminhar. Antes de iluminar a estrada, ele acalma as mãos que tremem. É por isso que, frequentemente, a primeira evidência de que Deus está se aproximando não é um milagre visível. É uma tranquilidade crescente que você nem sabe explicar. Essa tranquilidade não significa que os problemas desapareceram. Significa que eles perderam o poder de te esmagar. O céu começa a se manifestar em pequenas mudanças internas. A mente desacelera, os pensamentos deixam de ser invasores, o peito desaperta, o pranto encontra lugar e a alma deixa de se debater. Deus fala aí, nesse intervalo entre uma preocupação e outra, quando você aceita parar de lutar contra tudo ao mesmo tempo, ele se inclina para quem admite a própria fragilidade. Ele se manifesta quando você deixa de tentar controlar tudo e permite que ele seja Deus também sobre o que você não entende. Há uma passagem silenciosa e poderosa que acontece nesse processo. Você troca o porquê pelo para quê. A pergunta deixa de ser por que isso aconteceu e passa a ser o que o Senhor quer trabalhar em mim enquanto isso acontece. A partir desse momento, a vida deixa de ser apenas um cenário de problemas a resolver e se torna também um lugar de aprendizado profundo. A voz de Deus começa a ser identificada como convite à maturidade, não como explicação detalhada para cada dor. Ele fala menos sobre o passado e muito mais sobre quem você está se tornando. Quando você respira, a alma volta para o lugar certo. E quando a alma volta para o lugar certo, você começa a distinguir vozes. A ansiedade fala com urgência, a culpa fala com acusação, o medo fala com ameaça, Deus fala com dignidade. Ele não diminui você, não humilha, não apressa de forma violenta. Ele sustenta, ele afirma, ele chama pelo nome. A presença dele não cria desespero, ela cria um senso estranho de estou seguro mesmo sem entender tudo. Isso é a linguagem de Deus. Ele não precisa vencer pelo volume, porque vence pela verdade. Ouvir Deus não é uma habilidade mística reservada a poucos. É fruto de um coração que aprendeu a parar de brigar consigo mesmo. A oração mais profunda, muitas vezes, não é longa. Às vezes é apenas, Senhor, fica comigo. E ele não foge do cansaço, não se afasta do confuso, não abandona o que não sabe como prosseguir. Ao contrário, ele desce até o ponto exato do seu limite e ali começa a reconstruir a sua esperança. O que você chama de fim, Deus chama de começo. O que você chama de silêncio, Deus usa como sala de cura. Se hoje você sente que precisa ouvir Deus, não se cobre escutar frases prontas. Comece permitindo-se respirar. Dê ao seu coração o direito de descansar nos braços que o sustentam. Deus não tem pressa. Ele tem propósito. Ele não precisa que você esteja perfeito, só que esteja presente. A voz de Deus se torna clara não quando você se mostra forte, mas quando se permite ser verdadeiro. Ele está menos interessado na sua performance e mais interessado na sua alma. Então, apenas pare por um instante. Traga a mente de volta para o agora. Diga com simplicidade, eu estou aqui, Senhor, nesse gesto. A guerra interna começa a perder poder. O caos cede espaço. A paz se aproxima e, pouco a pouco, você percebe Deus sempre esteve falando. Você só precisava de ar para ouvir. O erro da expectativa. Eu esperava trovões, mas Deus falava em sussurros. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que ouvir a voz de Deus seria algo espetacular, um sinal fora do comum, um arrepio intenso, uma frase audível,
uma experiência marcante que ninguém conseguiria negar. Essa expectativa foi alimentada por histórias fortes, por testemunhos grandiosos e, muitas vezes, por comparações silenciosas com a fé de outras pessoas. No fundo, criou-se uma ideia: se Deus falar comigo, vai ser algo grande. E enquanto você esperava trovões, Deus falava em sussurros. Enquanto você aguardava o extraordinário, ele se revelava no simples. Deus não precisa de espetáculo para ser profundo. Ele não depende do volume para ser verdadeiro. A voz dele não se confunde com sensacionalismo. Ela não vem travestida de show espiritual, nem de teatralidade interior. Na maioria das vezes, Deus fala do jeito que Jesus caminhava, com mansidão, proximidade, respeito pelo tempo da alma. Ele não invade, ele convida. Ele não força, ele chama, ele não te assusta. Ele te conduz com firmeza e ternura ao mesmo tempo. É por isso que muitos não o percebem. Esperam algo que interrompa o mundo, quando na verdade ele costuma tocar primeiro o coração. A grande virada acontece quando você entende que Deus fala menos ao ouvido e mais ao interior. Ele fala quando ilumina um pensamento que antes era escuro. Ele fala quando a sua consciência desperta e você sente com clareza o que é certo e o que não é. Ele fala quando você se afasta de algo sem saber explicar porquê e depois percebe que aquilo te faria mal. Ele fala quando, no meio da confusão, uma paz discreta se instala e você percebe que não precisa se desesperar. Essa não é a ausência de Deus, é o estilo dele. Ele não precisa provar poder. Ele escolhe formar maturidade. Muitos confundem a voz de Deus com intensidade emocional. Acham que serão tocados apenas quando chorarem muito ou sentirem algo muito forte. Mas a emoção pode enganar, e Deus não se limita a ela. A voz dele é reconhecida não pelo impacto imediato, mas pelo fruto que gera. A ansiedade pode parecer intensa e ainda assim não vir de Deus. Já a voz de Deus, mesmo quando suave, gera direção, dignidade, clareza e paz. Ela não te humilha, não te diminui, não te aprisiona em culpa sem saída. Ela corrige sim, mas sempre com amor que restaura e levanta. Perceba o quanto isso muda tudo. Você não precisa esperar um acontecimento extraordinário para dizer que Deus falou. Basta olhar para dentro e notar os pequenos deslocamentos que ele produz. O perdão que antes parecia impossível e de repente se torna caminho. A coragem que não estava ali e surge no meio do medo. A vontade de recomeçar quando tudo sugeria desistência. A capacidade de se levantar no dia em que ninguém veria problema se você ficasse caído. Isso é voz de Deus. Ele opera silenciosamente como quem costura o coração por dentro. Sem barulho, sem espetáculo, mas com precisão. Quando você abandona a exigência do extraordinário, o ordinário se torna sagrado. Uma frase simples, uma leitura, uma recordação, uma oração curta, um momento de silêncio passam a carregar profundidade. Deus fala na vida real. Fala enquanto você lava a louça, dirige, trabalha, cuida dos filhos, enfrenta filas e preocupações. Ele não está preso ao templo, ao momento perfeito ou à atmosfera ideal. Ele se revela onde a vida acontece, porque é ali que você mais precisa dele. O extraordinário de Deus é transformar o comum sem precisar transformá-lo em espetáculo. Existe também uma humildade necessária para ouvir sussurros. O coração orgulhoso busca sinais que impressionem. O coração simples aceita ser conduzido sem aplausos. Deus se aproxima de quem não precisa provar nada para ninguém. Ele se revela a quem o busca não para se exibir, mas para sobreviver com dignidade, para amar melhor, para atravessar a vida sem endurecer por dentro. Por isso, os sussurros de Deus são privilégio de quem aprendeu a silenciar. Ainda que por poucos segundos, as vozes internas da comparação, da cobrança e da autopunição. Talvez hoje você perceba algo importante. Deus não estava distante. Ele só estava falando mais baixo do que o barulho das suas expectativas. Você queria sinais que resolvessem tudo de uma vez. Ele está construindo você por dentro, pouco a pouco. Você queria respostas imediatas. Ele está formando raízes profundas. Você queria uma voz que fizesse o mundo parar? Ele está te dando uma voz interior capaz de atravessar qualquer mundo. Ouvir Deus, então, deixa de ser um evento raro e passa a ser um caminho diário. É reconhecer a presença que não abandona, mesmo quando não muda tudo na velocidade que você gostaria. É acolher
a simplicidade como lugar de revelação. É permitir que Ele fale naquilo que você vive, e não apenas no que você imagina. Quando você aceita que Deus fala em sussurros, algo extraordinário acontece. Você aprende a escutar com o coração, e o coração que escuta nunca mais volta a ser o mesmo. Quando descobrir que Deus fala ao coração antes de falar à mente, existe um momento decisivo na vida espiritual em que você percebe que tentou o caminho ao contrário por muito tempo. Você se esforçou para entender tudo com a mente, buscando respostas organizadas, explicações lógicas, argumentos perfeitos, como se Deus se comunicasse apenas no território das ideias. Mas em meio à dor, ao cansaço e à urgência de decisão, você descobre algo essencial. Deus não começa pela mente, Ele começa pelo coração. Ele primeiro acalma, depois esclarece, primeiro cura, depois explica, primeiro toca a parte ferida, depois ilumina o pensamento. Essa ordem muda tudo, porque mostra que Deus não está interessado apenas em te convencer, mas em te cuidar. O coração ferido não consegue pensar com clareza. A mente ansiosa não enxerga com profundidade. Quando o interior está em desespero, qualquer pensamento se torna pesado. Qualquer decisão parece arriscada. Qualquer conselho parece insuficiente. Por isso a voz de Deus, antes de trazer respostas, traz um movimento interior difícil de descrever, mas impossível de negar. Você continua no mesmo lugar, com os mesmos desafios, no mesmo cenário, porém algo dentro de você se reorganiza. O desespero perde intensidade, a respiração se acalma, a mente diminui o ritmo. Não foi o problema que mudou. Foi você sendo alcançada por uma paz que não veio de esforço próprio. Essa experiência ela revela uma verdade profunda. Deus fala através do estado que Ele produz em você. A mente pergunta, argumenta, tenta controlar, o coração acolhe, confia e entrega. Quando Deus fala, o coração primeiro se aquieta, o ressentimento perde força, o medo diminui de tamanho, a raiva perde espaço. A partir daí, a mente consegue ver o que antes era impossível enxergar. Decisões que pareciam confusas se tornam mais nítidas. Caminhos que pareciam iguais passam a ter diferenças claras. Não é mágica, é alívio interior abrindo espaço para discernimento. A voz de Deus não empurra você para decisões precipitadas. Ela cria o ambiente interno para que você escolha com dignidade. Perceber essa ordem divina evita muitos enganos espirituais. Há pessoas que confundem ansiedade com direção. A ansiedade grita: decida agora, resolva já, faça alguma coisa. Deus não trabalha pelo desespero. Ele trabalha pela lucidez. A voz dele não pressiona, ela chama, não humilha, ela orienta, não desorganiza, ela estrutura por dentro. Quando uma voz te deixa menor, culpada, esmagada e sem ar. Não é Deus quando a voz te corrige, mas preserva sua dignidade e chama pelo nome. Lembra o seu valor e te convida a recomeçar com paz, então há sinais claros de presença divina. Deus não forma filhos pelo medo. Ele forma pelo amor firme e verdadeiro. É importante compreender que ouvir Deus não é colecionar frases audíveis, mas reconhecer movimentos interiores consistentes. A mente ainda pode ter perguntas, mas o coração deixa de estar em guerra. As circunstâncias permanecem desafiadoras, mas você já não está despedaçada por dentro. A oração, então, deixa de ser uma lista de exigências e se torna um lugar de repouso. Você não corre mais até Deus apenas para pedir soluções rápidas. Você vai até Ele para ser reerguida por dentro, para respirar novamente, para reencontrar o eixo de quem você é. E a partir desse centro restaurado, as respostas começam a se organizar quase naturalmente. Essa experiência é profundamente bíblica e existencial ao mesmo tempo. Deus ele não fala apenas por conceitos, ele fala por presença, ele não oferece apenas respostas, ele oferece companhia. Quando o coração sente que não está sozinho, a mente para de procurar explicações desesperadas. Quando o coração percebe que é amado, a mente deixa de buscar aprovação em lugares errados. Quando o coração encontra descanso em Deus, as perguntas perdem o peso de urgência que antes esmagava. A voz de Deus, então, deixa de ser um enigma distante e passa a ser percebida como esse movimento interno que te devolve
ao que é essencial. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Muitas perguntas, pouca força, muitas dúvidas, pouca paz. Você já tentou resolver tudo pela mente, analisou, reanalisou, voltou, avançou e nada se estabilizou. É nesse momento que Deus te conduz ao caminho certo, permitir que Ele fale primeiro ao coração. Não é fuga da realidade, é preparação para enfrentá-la. Deus não te distrai dos problemas, Ele te fortalece para atravessá-los. E essa fortaleza nasce do coração alcançado por uma paz que não se explica, mas se reconhece. Uma paz que não nega a dor, mas impede que ela te destrua. Quando você aprende essa ordem divina, muda também a forma de procurar Deus. Você deixa de esperar grandes revelações e passa a perceber pequenos sinais. Um consolo que chega sem motivo aparente. Uma oração simples que toca profundamente, um trecho conhecido que de repente ganha novo sentido, um silêncio interior que não dói, mas sustenta. Isso é Deus falando. Ele não precisa convencer sua mente para conquistar seu coração. Ele toca seu coração para libertar sua mente. E é nesse encontro entre paz interior e clareza que nasce o verdadeiro ouvir. Não como quem caça sinais desesperadamente, mas como quem confia que Deus sabe se comunicar com quem Ele ama. Quando Deus fala ao coração primeiro, a mente deixa de ser inimiga e se torna aliada. A partir daí, você não apenas ouve a voz de Deus, você aprende a caminhar com ela. O dia em que parei de perguntar por quê e comecei a perguntar: o que o Senhor quer me mostrar? Há um momento decisivo na jornada de fé em que a pergunta muda. E é essa mudança que transforma tudo. Durante muito tempo, talvez como você, eu só sabia perguntar por quê. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Por que não deu certo? Por que se eu orei tanto? Essa pergunta nasce da dor e é humana, legítima, compreensível. Mas ela também nos prende ao passado e aquilo que já não pode ser mudado. O coração fica girando em círculos ao redor do mesmo ponto, sem descanso, como alguém tentando reabrir portas já fechadas. E quanto mais porquês eu fazia, menos paz encontrava. Porque eu buscava explicações, quando na verdade o que eu precisava era direção. Foi então que uma chave espiritual se abriu dentro de mim. Eu não ouvi uma frase audível, não vi nada extraordinário. Foi uma mudança silenciosa de perspectiva, quase imperceptível, mas avassaladora. A pergunta começou a se transformar em vez de por quê? Começou a nascer dentro de mim. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar por meio disso? Essa pergunta não nega a dor, mas a atravessa. Não fica olhando apenas para o que eu perdi, mas volta o olhar para o que ainda pode ser construído a partir do que aconteceu. Ela desloca o foco do ressentimento para o aprendizado, da revolta para o discernimento, do desespero para um tipo novo de esperança, mais madura e menos ingênua. Quando essa mudança aconteceu, percebi algo que nunca me tinham ensinado. Deus nem sempre responde aos porquês, porque muitas dessas respostas não nos fariam bem. Algumas explicações, se viessem, abririam feridas ainda mais profundas ou nos sobrecarregariam com pesos que não suportaríamos carregar. Deus não é um professor preso a teorias. Ele é um pai preocupado com a saúde da nossa alma. Por isso, em vez de satisfazer a curiosidade, ele escolhe formar o coração. A pergunta o que o Senhor quer me mostrar? Abre espaço para que ele trabalhe dentro de nós. E esse trabalho interno é mais importante do que qualquer explicação intelectual. Quando essa pergunta nasce, muda também o modo como olhamos para as circunstâncias. A dor deixa de ser apenas dor e passa a ser também revelação. Deus começa a mostrar o que precisa ser curado, o que precisa ser deixado, o que precisa nascer. Ele mostra dependências ocultas, medos antigos, necessidades de aprovação, orgulhos disfarçados, expectativas que nunca vieram dele, e faz isso sem acusar, sem humilhar, sem esmagar. Ele mostra para libertar, não para culpar. A luz de Deus não expõe para envergonhar, expõe para sarar. Essa virada interior produz outro efeito poderoso. Ela nos tira da posição de vítimas do destino e nos coloca na postura de aprendizes do Evangelho. Eu deixo de perguntar por que aconteceu comigo e passo a perguntar como eu posso crescer com isso. Deixo de dizer isso acabou comigo para começar a dizer isso está me transformando. Não é romantização da dor,
é não desperdiçá-la. A fé cristã nunca prometeu uma vida sem feridas, mas prometeu sentido para cada uma delas. E é justamente esse sentido que começa a se revelar quando trocamos o porquê por o que o Senhor quer me mostrar. Percebi também que essa nova pergunta me aproximou mais de Deus. Antes, eu orava como quem cobra explicações de longe. Agora eu oro como quem se senta ao lado e diz: fica comigo enquanto eu não entendo. Essa forma de rezar é profundamente bíblica, não exige respostas imediatas, mas pede presença. Em muitos momentos da Escritura, Deus não explica o sofrimento, ele se revela no meio dele. Ele não diz a dor vai desaparecer agora, mas diz: não temas, porque eu estou contigo. A pergunta certa nos coloca nesse lugar de companhia, não apenas de curiosidade satisfeita. E algo ainda mais surpreendente aconteceu. Quando parei de exigir respostas, algumas respostas começaram a surgir naturalmente. Não vieram como discursos prontos, mas como clareza progressiva. Pessoas se afastaram e fez sentido. Oportunidades se fecharam e mais tarde percebi livramentos. Caminhos que eu desejava com todas as forças se mostraram perigosos. Deus não justificou cada acontecimento, mas mostrou, no tempo certo, que ele nunca havia perdido o controle. O porquê me paralisava no ontem. O que o Senhor quer me mostrar me colocou a caminho do amanhã. Se hoje você está cansado de tanto perguntar por quê, talvez seja esse o convite de Deus para você também. Não é abandonar a razão, é permitir que ela seja conduzida por um coração mais curado. Pergunte a Ele o que precisa ser visto, aprendido, curado, deixado. Pergunte o que ainda te prende, o que ainda te fere, o que ainda te impede de confiar. Essa oração não é fraca, ela é madura, ela não nega a dor, mas a coloca nas mãos certas. E quando essa pergunta se torna verdadeira dentro de você, algo muda de forma irreversível. Você percebe que Deus sempre esteve falando. Ele estava falando nas perdas, nos encontros, nos atrasos, nas portas fechadas, nos silêncios, nos incômodos e nas pazes inesperadas. Ele não tinha abandonado você, você apenas estava preso à pergunta errada. Agora, a conversa muda de tom. Você deixa de lutar contra a vida e começa a caminhar com Deus dentro dela. Como distinguir a voz de Deus da ansiedade, da culpa e do medo? Um dos maiores dilemas espirituais não é apenas ouvir algo dentro de si, mas descobrir quem está falando. Há pensamentos que parecem profundos, mas nascem do medo. Há impulsos que parecem urgentes, mas vêm da ansiedade. Há cobranças internas que se apresentam como consciência, mas são apenas culpa adoecida. E muitas vezes colocamos tudo isso na conta de Deus, como se ele fosse essa voz dura, apressada e acusadora que ecoa dentro de nós. Foi libertador descobrir que não era ele. Foi libertador aprender a discernir. A ansiedade fala sempre no tom da pressa. Ela não dá tempo para respirar, decidir, refletir. Ela empurra, pressiona, exige imediatismo. A ansiedade diz: resolva agora. Se não fizer já, tudo vai dar errado. Ela cria cenários catastróficos, multiplica possibilidades negativas, coloca o coração em estado de alerta constante, o corpo sente, aperto no peito, respiração curta, insônia, inquietação. A ansiedade nunca traz paz, mesmo quando empurra para decisões aparentemente boas. Ela produz agitação, não serenidade. Deus não fala assim. O Deus do Evangelho não empurra, ele chama, ele não atropela, ele guia. O medo, por sua vez, fala no tom da paralisação. Ele diz: você não vai conseguir, não vale a pena tentar, é melhor não se arriscar. Fique onde está. O medo cria prisões invisíveis. Ele nos convence de que estamos nos protegendo, quando na verdade estamos sendo aprisionados. Esse medo se disfarça de prudência espiritual, mas tira a vida do coração e a coragem das decisões. Ele gera uma sensação constante de ameaça, como se o futuro fosse sempre um lugar perigoso. Deus também não fala assim. Na Bíblia, a frase que mais se repete é: não temas. A voz de Deus nunca diminui você. Ela fortalece até quando corrige. A culpa é ainda mais sutil. Ela usa a linguagem religiosa para ferir. A culpa doentia não leva ao arrependimento, leva à autopunição. Ela diz:
Você estragou tudo. Deus está decepcionado com você. Depois do que fez, não tem mais direito de pedir nada. Essa não é a voz de Deus. O Deus de Jesus corrige sem humilhar, chama pelo nome sem esmagar, aponta o erro, abrindo porta de retorno. A verdadeira voz de Deus traz consciência, não condenação. Ela produz responsabilidade sem desespero, verdade sem desvalor. Onde a humilhação interior contínua e paralisante, não é Deus falando, é uma ferida falando em nome dele. Então, como é a voz de Deus? Ela tem sinais próprios, ela pode até confrontar, mas nunca destrói. Ela pode tocar em pontos sensíveis, mas sempre com o toque de quem cura, não de quem agride. A voz de Deus traz uma paz estranha, que não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Não é euforia, é estabilidade. Não é barulho, é clareza. Depois de ouvir essa voz, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas, o coração se organiza por dentro. A ordem onde antes havia caos, a lucidez onde antes havia confusão. Deus fala e a alma entende. Ainda que a mente demore um pouco para acompanhar, outro traço inconfundível da voz de Deus é que ela conduz ao amor. Depois de ouvi-la, você não sai mais amargo, mais orgulhoso ou mais duro. Você sai mais humano, mais misericordioso consigo e com os outros. A voz de Deus nunca te afasta das pessoas, nem te faz achar que é superior a elas. Ao contrário, ela te coloca em verdade e humildade. Ela te ajuda a pedir perdão quando necessário, a recomeçar quando caiu, a se levantar quando cansou. A voz de Deus converte sem violentar, corrige sem esmagar, chama sem gritar. Percebi então que discernir não é complicar, é observar os frutos. A ansiedade deixa o coração em pedaços. Deus junta, o medo paralisa. Deus sustenta e encoraja. A culpa destrói, Deus ele restaura e devolve dignidade. A voz de Deus sempre aponta para a vida, mesmo quando atravessa a dor. Ela não apaga quem você é, ela devolve você a si mesmo. E curiosamente, muitas vezes ela não vem como frase completa, mas como movimento interior, vontade de perdoar, coragem de tentar de novo, paz para esperar, lucidez para dizer não ao que te destrói. Talvez você pergunte, mas e se eu me enganar? Todo coração sincero tem essa dúvida. A boa notícia é que Deus não se esconde atrás de labirintos espirituais para te confundir. Ele sabe falar com você do jeito que você consegue entender. Ele não exige técnica, exige verdade. Quem deseja ouvir com humildade já está no caminho certo. O risco maior não é se enganar tentando ouvir, é desistir de tentar. Deus educa o nosso interior com o tempo. Afina a sensibilidade, corrige rotas, confirma com paz e confirma com frutos. Hoje, quando algo surge dentro de mim, eu pergunto: isso me deixa em paz ou em pânico? Isso me aproxima de Deus e das pessoas ou me isola? Isso me convida à confiança ou me lança na autoacusação? Isso me faz amar mais ou endurecer o coração? É assim que se reconhece a voz dele na vida real, no cotidiano, sem exageros místicos e sem medo. Deus não é o ruído que te adoece. Ele é a voz que te devolve ao eixo. E, se agora você está em luta por dentro, com pensamentos que gritam e emoções que pesam, talvez essa seja a hora de respirar e dizer: Senhor, ensina-me a discernir. Ele não se irrita com essa oração. Ele se aproxima, porque a maior prova de que ele está falando é o fato de você ainda desejar ouvir. Deus falou quando eu finalmente fui honesto, não quando tentei ser perfeito. Existe um ponto silencioso na caminhada espiritual em que a pessoa cansa de interpretar um papel, cansa de tentar parecer forte para Deus, de organizar as palavras para a oração, de montar discursos bonitos para esconder o que realmente sente. Foi nesse ponto que algo decisivo aconteceu comigo. Eu parei de tentar impressionar o céu, parei de simular firmeza, parei de dizer tá tudo bem quando lá no fundo nada estava. E curiosamente foi exatamente aí que comecei a ouvir com clareza o que antes parecia distante. Deus não precisa da sua performance, ele precisa da sua verdade. Enquanto eu orava como quem recitava, parecia que as palavras batiam no teto. Quando eu passei a orar como quem desabafa, algo se abriu dentro de mim. Descobri que existe uma grande diferença entre falar com Deus
sobre o que eu deveria sentir e falar com ele sobre o que eu realmente sinto. A primeira forma é religiosa, a segunda é viva. Quando parei de dizer o que eu achava que ele queria ouvir e comecei a dizer o que de fato estava acontecendo dentro de mim, a oração deixou de ser teatro e virou encontro. Foi nesse espaço de honestidade que percebi que Deus nunca se afastou por causa da minha fraqueza. Eu é que me afastava quando fingia não tê-la, a máscara cria distância, a verdade aproxima. Quando eu disse, tô cansado, estou confuso, não sei o que fazer, não encontrei reprovação. Encontrei acolhimento. Não ouvi uma voz rígida exigindo mais fé, ouvi um chamado suave. Fica aqui, comigo, exatamente do jeito que você está. A presença de Deus não se manifesta porque ficamos impecáveis, mas porque nos deixamos encontrados. Há um detalhe profundo. Muitas vezes não é Deus que está em silêncio, somos nós que estamos escondidos. E quem se esconde não escuta. Enquanto eu insistia em apresentar uma versão melhorada de mim mesmo, eu mantinha Deus longe da parte que mais precisava dele. Quando abri o coração sem edição, ele não virou o rosto. Ele entrou justamente onde doía. Foi ali que a voz dele deixou de ser teoria e se tornou cuidado concreto, paz real, força inesperada. Percebi também que Deus ali fala com palavras simples quando o coração está verdadeiro. Ele não complicou, não veio com discursos longos. Foi quase sempre algo curto e profundo. Confia. Eu tô aqui. Não desista agora. Essas palavras não vieram como relâmpago. Vieram como certeza tranquila. Não foram frases que eu inventei para me consolar. Foram frases que me encontraram quando eu já não conseguia fabricar consolo algum. A marca dessa voz era clara. Depois dela, eu não me sentia acusado. Eu me sentia sustentado. A honestidade diante de Deus também mudou a forma como eu me via. Eu sempre achei que precisava melhorar para depois me aproximar, como quem limpa a casa antes de receber uma visita importante. Descobri que é justamente o contrário, né? É a presença dele que organiza o que está bagunçado. Eu não preciso chegar pronto. Eu preciso chegar... Deus não se escandaliza com as tempestades internas que você não consegue controlar. Ele não se afasta dos seus medos, dúvidas e cansaços. Ele caminha por dentro deles com você. Talvez você tenha aprendido a se apresentar para Deus só quando está bem na foto. Talvez tenha medo de dizer o que realmente sente porque acha que vai decepcioná-lo. A verdade é que ele já conhece tudo o que você tenta esconder. A única coisa que a sinceridade faz é abrir a porta para que ele cure o que você tenta suportar sozinho. Deus fala com quem ousa ser verdadeiro, não porque a verdade seja bonita, mas porque ela é real. Ele trabalha com o que é real, não com o que é encenado. Se hoje você está cansado de tentar ser forte o tempo todo, esse pode ser o começo do encontro que muda tudo. Não precisa de frases perfeitas. Não precisa de postura impecável. Basta dizer com simplicidade: Deus, é isso que eu tenho hoje. É isso que eu sou agora. Essa oração, sem enfeite e sem máscara, tem um poder imenso. Ela tira o peso do peito, quebra o isolamento e abre espaço para que a voz dele alcance o que estava trancado. A maior descoberta foi esta: Deus não falou comigo quando eu me tornei perfeito. Ele falou quando eu parei de fingir que era... A voz dele encontrou espaço quando caiu o personagem e ficou só o coração nu, sem defesas. A perfeição cria distância. A verdade cria comunhão. E é nesse lugar de autenticidade, às vezes acompanhado de lágrimas, que o céu e o coração se encontram. Se algo dentro de você sente vontade de ser verdadeiro agora, não ignore. Esse impulso já é Deus te chamando para perto. Ele não espera um personagem, ele chama você exatamente como você está. Agora, um mandamento suave que mudou tudo. Confia em mim aqui também. Há momentos em que não precisamos de longas explicações, mas de uma frase que nos reposiciona por dentro. Eu buscava respostas complexas, mapas detalhados do futuro, garantias de que tudo daria certo exatamente do meu jeito. No meio dessa ansiedade, a voz que encontrei foi simples, firme e surpreendentemente terna. Confie em mim aqui também. Esse aqui não era um lugar confortável. Era exatamente o lugar da dúvida, da ferida aberta, da situação que não se resolvia.
Deus não me pediu para confiar onde era fácil. Ele me convidou a confiar justamente onde eu tinha mais medo. Percebi que até então eu confiava em Deus em áreas que eu ainda conseguia controlar. Eu entregava, mas com condições. Dizia, seja feita a tua vontade, torcendo para que fosse igual à minha. Quando a vida saiu do meu roteiro, a confiança mostrou o quanto ainda estava apoiada em garantias, não em relacionamento. Essa frase de Deus não veio como ordem pesada, veio como um abraço que dá coragem. Eu tô aqui também nesse ponto onde você não entende nada, não é o fim, caminhe comigo. Esse convite mudou o centro da minha oração. Em vez de pedir explicações, comecei a pedir presença. Eu queria saber por quê. Deus me ensinou a pedir fica comigo. E quando a presença se tornou mais importante do que a resposta imediata, algo profundo aconteceu. O desespero perdeu domínio. As circunstâncias continuavam as mesmas, mas eu já não era mais refém delas. A confiança não nasceu de promessas detalhadas sobre o amanhã. Nasceu da certeza silenciosa de que eu não estava sozinho hoje. Há uma marca clara da voz de Deus. Ela nunca empurra para o abismo, ela segura pela mão. A voz do medo diz, vai dar tudo errado. A voz da culpa diz, a culpa é sua. A voz da ansiedade diz, resolve agora. A voz de Deus, porém, diz algo diferente. Você não precisa controlar tudo para estar seguro. Eu estou cuidando mesmo quando você não vê. Essa distinção foi libertadora. Parei de confundir urgência emocional com direção divina. Deus ele não fala com pressa destrutiva. Ele fala com paz que se instala mesmo antes da solução. Confiar aqui também significou aceitar que eu não teria todas as respostas antes de continuar andando. Significou dar um passo com o coração tremendo e ainda assim dar o passo. Não foi confiança heróica. Foi confiança entrecortada de dúvidas, mas sustentada por uma presença real. E descobri que fé não é ausência de medo. Fé é caminhar segurando em Deus apesar dele. Essa compreensão tirou o peso da performance e me permitiu seguir com verdade. Quando comecei a dizer, eu confio em ti aqui também, percebi que algo se transformou na forma como eu olhava a própria dor. Ela deixou de ser prova do abandono de Deus e passou a ser lugar de encontro com ele. O vale não se tornou bonito, mas deixou de ser vazio. O coração, antes acelerado, encontrou um ritmo mais manso. Não porque tudo se resolveu, mas porque a confiança deslocou o eixo da minha segurança. Ela saiu do controle. E foi para Deus. Esse aqui também inclui o que você ainda não contou para ninguém. Inclui aquilo que você acha que estragou para sempre, aquilo que parece tarde demais, aquilo que você não sabe se consegue enfrentar. Deus não ignora esses territórios. Ele os nomeia com você e te diz, eu permaneço presente exatamente aí. Essa consciência cura um medo profundo, o de ser abandonado no ponto mais difícil. Deus não abandona justamente onde mais dói. É ali que ele mais se revela. Talvez você esteja esperando sentir coragem para confiar, mas a coragem muitas vezes nasce depois do ato de confiar, não antes. A oração que mudou tudo em mim não foi longa nem sofisticada, foi quase um suspiro. Deus, eu confio em ti aqui também. Repeti isso nos dias bons e principalmente nos dias cinzentos. E cada vez que repetia, não era uma mágica acontecendo fora, era uma obra acontecendo dentro. A alma aprendia, pouco a pouco, a descansar. Hoje eu entendo, Deus não prometeu explicar cada caminho, mas prometeu caminhar comigo em todos. E quando ele diz, confia em mim aqui também, ele não está minimizando a tua dor, nem romantizando o teu sofrimento. Ele está dizendo algo muito sério e profundo. Isso que te assusta não é maior do que o cuidado que eu tenho por você. Essa frase recebida no coração não apaga a realidade, mas acalma o coração dentro dela. Se agora existe um lugar específico na sua vida onde a confiança parece impossível, leve esse lugar para Deus, sem discurso ensaiado. Apenas diga com simplicidade e verdade. Aqui também, Senhor, você não precisa sentir tudo resolvido para confiar. Você pode confiar tremendo, pode confiar chorando, pode confiar sem entender. Deus não exige perfeição da sua entrega. Ele acolhe a entrega que você consegue fazer hoje e talvez a voz que você espera ouvir em coisas grandiosas esteja chegando justamente nessa frase pequena que se repete no seu coração. Confie em mim aqui também, não ignore isso. Essa pode ser a resposta que começa a reorganizar tudo dentro de você. A confirmação, a vida não mudou de imediato. Eu mudei. Por muito tempo, eu medi a presença de Deus pelo resultado das situações.
Se tudo se ajeitasse depressa, Deus tinha ouvido. Se demorasse, eu concluía que ele estava distante. Foi preciso atravessar um deserto inteiro para entender algo simples e libertador. Deus começou a responder antes de mudar as circunstâncias, porque ele começou mudando quem eu era dentro delas. A confirmação não veio na forma de portas abrindo, mas na forma de um coração diferente diante das mesmas portas fechadas. Eu percebi essa mudança em detalhes discretos. Antes, qualquer atraso me desesperava, qualquer silêncio me feria, qualquer incerteza me desorganizava por inteiro. Aos poucos, sem que eu conseguisse explicar, a mesma realidade que antes me afogava deixou de ter o mesmo poder sobre mim. Não era conformismo, era transformação. A dor não desapareceu, mas ela deixou de definir quem eu era. Eu já não reagia do mesmo modo, já não me perdia no mesmo turbilhão. Algo estava sendo refeito por dentro. Foi então que compreendi que Deus não estava apenas resolvendo problemas. Ele estava formando alguém. Ele não tinha como me entregar alguns caminhos com o coração frágil que eu tinha. A pressa que eu sentia era ansiedade, mas o tempo que ele fazia era cuidado. Eu queria soluções. Deus queria maturidade. Eu queria chegar logo. Deus queria que eu chegasse inteiro. Ele não me preparava apenas para receber respostas, mas para não desabar quando elas demorassem. A verdadeira confirmação da voz de Deus se revelou quando percebi que eu já não precisava de garantias para continuar. A fé deixou de ser um pedido de provas e se tornou uma confiança que respirava. Eu parei de condicionar minha paz a resultados específicos. A paz começou a vir antes, como quem anuncia: você não está só, independentemente do desfecho. Essa foi a assinatura de Deus. A paz que não combinava com a situação era um sinal de que Ele estava agindo dentro de mim. Muitas vezes esperamos que Deus nos prove sua presença mudando o cenário, mas a pedagogia de Deus ela é mais profunda. Ele nos prova sua presença mudando o nosso interior, mesmo que nada externo se mova. Começamos a perdoar quem antes era impossível, a esperar onde antes havia desespero, a respirar onde antes tudo sufocava. Isso não nasce de força própria, nasce de um coração tocado por Deus. É Ele que devolve o eixo quando tudo ao redor gira. A confirmação também apareceu quando parei de lutar contra tudo sozinho. Eu tinha o hábito de carregar o mundo nos ombros, como se depender só de mim fosse uma virtude. Aos poucos, fui aprendendo a entregar sem desistir, a cuidar sem controlar, a agir sem me destruir. Essa mudança de postura não nasceu de leitura motivacional, nasceu de uma presença real, sentida no silêncio, percebida na estabilidade que foi chegando devagar. Deus estava ali, sustentando sem espetáculo. Percebi ainda outro sinal: a culpa perdeu o comando. Antes, eu me acusava por cada erro, por cada falha, por cada oração sem resposta. A voz de Deus não me esmagou, ela me reergueu. Em vez de você falhou, comecei a ouvir internamente: levanta e vem comigo. Em vez de cobrança, convite. Em vez de condenação, caminho. Essa mudança interior não veio de autoajuda, veio do contato com Deus que cura sem humilhar, corrige sem rejeitar, conduz sem forçar. Quando a vida não mudou de imediato, e mesmo assim eu não desmoronei como antes, eu entendi, a confirmação já tinha chegado, Deus estava respondendo na área mais importante de todas, menos minha alma. Eu queria um milagre ao redor, Ele realizou um milagre dentro, Ele me devolveu sobriedade, serenidade e uma força serena, que não grita, mas sustenta. Ele me ensinou que o maior sinal de sua voz não é a ausência de tempestades, mas a presença de paz durante elas. Talvez hoje nada ao seu redor tenha mudado ainda. As contas continuam, os desafios permanecem, algumas dores seguem abertas, mas observe com atenção. Você continua de pé, você pensa com mais clareza do que antes. Você sente algo mais estável por dentro. Você não reagiu como reagiria há um tempo. Isso não é pouco, isso é obra, isso é resposta. Isso é Deus confirmando que está trabalhando no centro da sua história a menos, que é o seu coração. A vida pode levar tempo para se organizar, mas o coração não precisa esperar para ser cuidado. Quando você percebe que já não é dominado pelo mesmo desespero, que já não vive refém do pânico de ontem, saiba, Deus falou, Deus agiu, Deus está com você.
A confirmação pode não ter vindo na forma que você imaginou, mas ela está aí, no modo como você segue, respira, recomeça e permanece. E se você se pergunta se essa mudança é real, perguem-se com honestidade, sou o mesmo de antes dessa dor? Se a resposta for não, então você já tem um sinal. Você foi sendo transformado no exato lugar onde achava que acabaria. E isso não se explica com força humana. Isso tem um nome simples e profundo de graça. Uma mensagem de Deus para quem precisa ouvir agora. Há momentos em que você não precisa de teorias, explicações longas ou discursos sofisticados. Você precisa de algo simples, verdadeiro e direto. Saber se Deus está com você agora. Então escute como quem recebe algo pessoal, não como quem assiste a um conteúdo, mas como quem é chamado pelo nome. Há uma voz suave que não grita, mas permanece. Ela não vem para assustar, mas para sustentar. Ela não exige perfeição, só sinceridade. Essa voz diz a você: eu não te perdi no meio do caminho. Você não saiu do meu coração quando as coisas deram errado. Eu não desisti de você quando você se sentiu cansado de tudo. Eu conheço as partes que você não conta a ninguém. E mesmo assim, escolho continuar ao seu lado. Deus fala antes de tudo, restaurando a sua dignidade interior. Ele não começa acusando você pelo que não fez ou pelas escolhas que se arrepende. Ele começa lembrando quem você é para ele. Você não é o que aconteceu. Você não é o que quebraram em você. Você não é o que falhou. Você é alguém que ainda está de pé, mesmo ferido, e ele honra esse esforço silencioso que ninguém vê. A mensagem de Deus para você hoje não é uma lista de ordens. É um convite. Entrega o que você não consegue mais carregar e caminha comigo no passo que você aguenta. Ele não pede velocidade, pede verdade. Ele não exige brilho, pede autenticidade. A oração que ele espera não é perfeita, é honesta. Senhor, eu não sei. Eu não consigo sozinho. Fica comigo. Isso basta para abrir um caminho. Talvez você espere respostas completas, mapas detalhados, garantias de futuro. Deus, porém, começa diferente. Ele diz: eu estou aqui agora. E quando a presença dele entra, o desespero perde autoridade. A mente continua com perguntas, mas o coração para de se afogar. A tempestade pode continuar lá fora, mas dentro algo se realinha. Não é ilusão, é sustentação. É a paz que não faz sentido humano, mas faz sentido em Deus. Ele também te diz: pare de se tratar como alguém abandonado. Nenhuma dor que você viveu foi invisível para ele. Nenhuma lágrima ficou sem testemunha. Você não passou despercebido. Mesmo quando você achou que estava falando sozinho, ele estava recolhendo cada palavra, cada suspiro, cada silêncio pesado que você carregava. Ele não precisa que você seja forte o tempo todo para amar você. Ele permanece inclusive quando você desmorona. Há algo importante nesta mensagem. Deus não está pedindo para você ignorar sua dor. Ele está pedindo para não deixar que ela seja a única narradora da sua história. Ele coloca a mão no seu ombro interiormente e diz: eu sei que doeu. Eu sei onde quebrou. Eu sei onde você cansou, mas eu também sei o que ainda pode nascer daí. Ele não nega a ferida. Ele a transforma em lugar de encontro. Se, enquanto lê ou ouve isso, você sente um leve alívio, uma respiração mais solta, uma vontade discreta de continuar, considere isso como um sinal. Deus costuma falar assim, devolvendo o fôlego, reacendendo algo pequeno que parecia apagado, reorganizando o coração antes de mudar o cenário. Você não precisa entender tudo agora, precisa apenas dar o próximo passo sem se abandonar. Guarde esta frase como se ele mesmo dissesse diretamente a você: eu não me afasto quando você enfraquece. Eu me aproximo. A fé não é um teatro de força. A fé verdadeira é permanecer com Deus mesmo quando só resta um fio de esperança e descobrir que esse fio é suficiente para te sustentar hoje. Se a pergunta dentro de você era Deus fala comigo, então aqui está uma resposta. Ele está falando não para te prometer um caminho sem lutas, mas para garantir que você não caminhará sozinho. E para alguém que já carregou tanto, isso muda tudo. Como você também pode aprender a ouvir a voz de Deus a partir de agora? Ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucos, nem um dom raro reservado a pessoas mais santas. É fruto de relação, sinceridade e presença.
Não começa com técnicas, começa com disposição interior. Deus não se esconde de quem o busca com verdade. Muitas vezes não ouvimos porque estamos tensos demais tentando acertar, com medo de errar, cobrando respostas rápidas. A primeira mudança é simples. Em vez de pressionar Deus a falar, permita-se estar diante dele sem máscaras. O primeiro passo é o silêncio interior, não o silêncio externo de um ambiente sem barulho, mas o silêncio que surge quando você para de discutir consigo mesmo o tempo todo. Respire devagar, coloque sua alma no ritmo do agora e diga a Deus exatamente o que sente. Não enfeite as frases, não use palavras bonitas, diga o que está machucando, o que assusta, o que você não entende. Deus fala melhor com quem é verdadeiro do que com quem tenta parecer forte. O segundo movimento é atenção à paz. A voz de Deus, ela não empurra, ela conduz, ela não cria pânico, ela acalma. Depois de orar, observe o que permanece em você. Se restar peso, opressão e culpa sem saída, não é Deus falando, é sua ansiedade tentando comandar tudo. Quando for Ele, haverá uma firmeza tranquila, uma coragem mansa, uma clareza que não grita. A direção de Deus respeita seu coração, mas o eleva, não o esmaga. O terceiro passo é aprender a esperar sem se abandonar. Muitas pessoas confundem silêncio com ausência, mas Deus trabalha enquanto você não percebe. Nesse tempo, Ele reorganiza pensamentos, cura feridas antigas, desmonta medos profundos. Quando você menos espera, uma frase simples, uma lembrança, um versículo, uma conversa comum se torna a resposta. Ele fala dentro da vida, não fora dela. A maturidade espiritual é reconhecer Deus atuando no cotidiano. Outro ponto essencial é diferenciar a voz de Deus da voz da culpa. A culpa te acusa, diz que você não é suficiente, que estragou tudo, que não merece mais nada. A voz de Deus corrige sem destruir, chama pelo nome, aponta caminho e devolve dignidade. Ela diz: levanta, eu estou com você. Deus nunca te diminui para depois usar você. Ele cura, restaura e então envia. Por fim, ouvir Deus envolve confiança. Nem sempre Ele explica antes de conduzir. Muitas vezes a resposta não é um discurso completo, é um passo. Você não enxergará o caminho inteiro, mas receberá a luz suficiente para hoje. E é assim que a voz dele educa o coração. Um dia de cada vez, uma certeza de cada vez, uma restauração de cada vez. Se você deseja ouvir Deus, não complique. Comece agora do jeito que está. Diga: Senhor, ensina-me a reconhecer a tua voz. Depois esteja disposto a silenciar, observar, sentir a paz, acolher a direção suave que nasce por dentro. Com o tempo, você perceberá algo precioso. Deus não deixou de falar com você. Você é que está reaprendendo a escutar. Para quem precisa ouvir Deus hoje, que esta palavra alcance o lugar onde os pensamentos não chegam, onde as explicações não alcançam e onde só Deus consegue tocar. Que você se sinta agora visto, lembrado e cuidado. A estrada pode ter se tornado pesada, os dias podem ter perdido cor, mas nada disso foi suficiente para apagar a presença de Deus sobre você. Ele não se distancia quando você se confunde. Ele se aproxima. Ele não te abandona quando você se sente fraco. Ele te segura com mais firmeza. Que o Senhor coloque paz onde o coração está agitado. Não uma paz rasa, que depende de circunstâncias perfeitas, mas aquela que permanece mesmo quando nada mudou por fora. Que essa paz se espalhe pelo seu corpo, desacelere a mente e diminua o peso nos ombros. Que o medo encontre um limite, e esse limite seja a certeza de que você não está sozinho. Que Deus ele renove em você o que o cansaço quase apagou. Que Ele desperte a coragem que parecia ter desaparecido, a confiança que estava adormecida, o ânimo que você julgava não ter mais. Que Ele cure memórias que machucam. Organize pensamentos que se atropelam e traga luz a lugares internos que você tinha medo de olhar. Onde houve vergonha, que Ele coloque dignidade. Onde houve culpa, que Ele coloque perdão. Onde houve desânimo, que Ele plante esperança possível, concreta e serena. Que o Senhor fale com você de maneira clara e suave, do jeito que seu coração consegue receber. Que Ele te ajude a reconhecer suas delicadas intervenções no cotidiano, os livramentos silenciosos, as direções discretas, os consolos inesperados.
que você perceba os pequenos sinais. O suspiro mais leve, a mente menos pesada, a disposição de tentar outra vez. Isso também é Deus falando. Que Ele abençoe seus passos, inclusive os lentos. Que guarde você das decisões tomadas apenas pelo medo e te conduza para escolhas que nascem da paz. Que Ele conceda sabedoria para esperar quando for tempo de esperar e ousadia para agir quando for hora de agir. E que em todos os momentos você sinta esta verdade sustentando sua alma. Deus não desistiu de você. Que a bênção do Pai te envolva. Que a presença de Cristo te levante e que o sopro do Espírito Santo traga vida nova ao que estava cansado em você. Que você durma melhor, acorde com mais leveza e caminhe sabendo que há um amor maior do que qualquer incerteza. Em seu coração, que permaneça esta certeza silenciosa e firme. Você é cuidado quando a mensagem termina, mas Deus continua. Nada termina aqui. O vídeo acaba, a música termina, as palavras silenciam, mas aquilo que Deus começou dentro de você, continua. A verdadeira obra não acontece no áudio nem no roteiro, acontece no espaço secreto do seu coração, onde ninguém vê e onde o próprio Deus habita. É ali que Ele vai trabalhar nos próximos dias, com delicadeza, sem pressa, sem exigir de você mais do que você consegue oferecer agora. Você não precisa provar força, maturidade ou fé perfeita. O que Deus deseja não é performance espiritual, é verdade. E a sua verdade hoje pode ser simples. Eu preciso de ti. Ele recebe isso como oração inteira. O pouco nas mãos de Deus nunca é pouco. Uma semente escondida debaixo da terra parece ausência, mas já é começo. Talvez nada mude ao redor imediatamente. E tá tudo bem. Em Deus, muitas coisas começam invisíveis. Primeiro Ele fortalece o que estava frágil dentro de você, depois Ele organiza o que acontece fora. Ele está reordenando seus pensamentos, acalmando os lugares que estavam em tempestade, devolvendo ao seu coração a capacidade de respirar com mais leveza. Se em algum momento a dúvida voltar, não interprete isso como fracasso espiritual. Apenas volte a este ponto seguro. Deus está aqui. Fale com Ele como quem fala com um amigo fiel, com palavras simples ou mesmo sem palavras. A oração não é um texto decorado, é um encontro. E todo encontro verdadeiro com Deus deixa marcas de paz. Guarde esta certeza. Nada do que você viveu, sentiu ou perguntou afastou Deus de você. Pelo contrário, foi isso que o trouxe ainda mais perto. Siga um dia de cada vez, com passos curtos se for preciso, mas com um coração apoiado na presença dele. A voz de Deus não é ruído, é direção, não é peso, é descanso, não é cobrança, é amor que sustenta.